Como o Monarca falou, a situação entre a morte e a morte, ou entre o mínimo da possibilidade de viver e a morte. É o que você falou. 2019 foi um ano maravilhoso, não teve Covid, tivemos tudo de bom aqui em São Paulo, crescimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidade, tudo, pá! Veio a pandemia em março, mudou a história de São Paulo, mudou a história do Brasil, mudou a história do mundo. Sim, foi a pandemia que foi a condução do controle da pandemia que te separou do Bolsonaro? O que foi? Boa pergunta, Igor. Não, foi antes. Logo no terceiro mês. Primeiro que o Bolsonaro demitiu já 2 ministros no primeiro mês. Nunca vi isso. Alguém assumir no primeiro mês. Demitiu Gustavo Bebiano, que morreu até de desgosto, na minha opinião. E o Santos Cruz, lembra? No primeiro mês. Como é que pode alguém nomear 2 ministros e no primeiro mês demite 2 ministros em 30 dias de governo? Depois... Ele chegou a nomear o Bebiano? Sim, senhor. Bebiano era ministro de Estado. Sim, senhor. Caralho. E o Santos Cruz também. Demitiu, em 30 dias demitiu os 2. Os 2. E o Bebiano foi o que estava do lado dele fazendo a campanha dizem dele. Que ele era o homem, o braço direito do cara, né, na campanha. E fez a campanha o tempo todo no Rio de Janeiro, junto com o Paulo Marinho e outros poucos. A gente conversou com o filho do Paulo Marinho aí. O André Marinho. Grande figura, o Andrezinho. Figuraça. Figuraça. E depois ele disse várias vezes, eu ouvi, vocês viram, então, dizendo, não serei candidato à reeleição, sou contra a reeleição. Pô, no segundo mês, em fevereiro, ele já falou, sou candidato à reeleição. Eu falei, mas como é que pode isso, um presidente que na campanha disse que não seria candidato à reeleição, se elegeu dizendo, não serei candidato à reeleição. Aí assume no dia 2 de janeiro, em fevereiro já diz que é candidato à reeleição. Isso é clássico político, né, Dória? Vamos lá, vai. Não estamos surpresos, vai. Bom, fora isso, a demissão dos ministros. Depois que ia combater a corrupção. Aí defenestrou, demitiu... Desde o início foi uma situação conflitiva. Defenestrou é maneiro. Defenestrou jogou pela janela. Não, e transformou o Sérgio Moro em inimigo. Pô, já começou, não é que foi quando depois de demitiu, já durante o período. O Sérgio Moro tomava tiro todo dia, humilhações do governo, tudo. E cadê o governo que ia combater a corrupção? Mandou embora o Sérgio Moro e transformou o Sérgio Moro no inimigo da República. Ia defender o meio ambiente, o que fez? Nunca se invadiu tanto a Amazônia, nunca se derrubou tanta árvore, nunca se teve tanto incêndio, tanto mal feito ao meio ambiente no Brasil como no governo Bolsonaro, logo no início. O que é isso? Que país é esse? Aí fazer um governo liberal. Eu conheço o Paulo Guedes, gosto do Paulo Guedes, mas acho que ele está contaminado pelo Bolsonaro. Não, vou privatizar tudo, vou privatizar os Correios, lembra-se? Os Correios vão ser privatizados. Ele falou na campanha isso. Vou privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras. O que privatizou? Nada. Está aí falando até agora que vai privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras, e não privatizou. Nós já temos 2 anos e meio. Me dê um exemplo claro de uma grande instituição pública que foi privatizada. Naquilo que ele dizia, mais privado, menos público, mais Brasil, menos Brasília, logo no início. Eu sei que ele criou uma estatal nova, né? Vou acabar com a tal da TV Brasil, lembra-se? Não, isso é um absurdo, não sei o quê, lulista, para fazer propaganda de petista, está aí a TV Brasil, consome uma fortuna e só fica falando baboseira do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dos amigos do Bolsonaro, o dia inteiro. Aí no terceiro mês, e sem contar que as 2 vezes que eu tive com o Bolsonaro, eu falei, pô, esse cara não é possível. O jeito que fala o que ele fala, pô, os absurdos, Igor, Monarca, os absurdos, eu não posso falar porque eu não falo palavrão, também esse negócio assim foi constrangedor conversar com o Bolsonaro. 2 conversas, fui como governador lá em Brasília, eu falei, não é possível, esse homem não tem alguma coisa errada, ele não é normal, falando as coisas que ele fala, os absurdos que ele fala, afrontando, chamando o Superior Tribunal, o Supremo, o STF, dos maiores palavrões que você pode pronunciar. Já no segundo mês de governo ele falava isso, eu vou acabar com esse Supremo, vou não sei o quê, brigava com o Rodrigo Maia, o Rodrigo era o presidente da Câmara Federal, filho disso, filho daquilo, mas não sei o quê. Eu falei, pô, que é isso? Onde é que nós vamos parar? Você está chegando agora, foi eleito, já briga com o Supremo, briga com o presidente da Câmara, já machucando os governadores. Não tinha Covid, não tinha Covid.
Antes da Covid. A Covid só veio em março. Não governa mais, né? Não governa mais. Falei, esse homem é um homem do conflito. É um homem do destempero total. Aí eu já rompi. Aí, para piorar, ainda falou um dia lá que ia tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi, sabe, a gota d'água. Você não lembra daquela entrevista que ele dá? Acho comigo, que é do Rio de Janeiro, já está 99,9%. Ele falou isso numa coletiva de imprensa, lá junto com o inglês da Fórmula 1 e junto com o Witzel, que era então governador do Rio de Janeiro. 99,9% que vai ser no Rio de Janeiro. Vamos construir um autódromo, vamos gastar R$1 bilhão e vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Falou assim, vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi a gota d'água. A gota d'água. Que viagem isso, né? Não, ele quer pôr no Rio. A base dele eleitoral é mais no Rio. A Fórmula 1 é um puta empreendimento para uma cidade. E o que aconteceu? Nada. A Fórmula 1 está aqui, renovamos por mais 10 anos, agora em novembro tem a Fórmula 1. Mas ali foi a gota d'água. Eu falei, pô, esse cara é um irresponsável. Fazer um autódromo, gastar R$1 bilhão para fazer um autódromo lá em Teodoro. Já foi lá em Teodoro? Você é do Rio, né? Ah, não, você é... Eu sou do Rio. Você é do Rio. Você é... Pô, você sabe o que é Teodoro? É campo ali. Nem o Exército gosta de ir lá. Aquilo foi cedido para o Exército para fazer treinamento militar. Nem o Exército brasileiro... pô, o cara disse que ia gastar R$1 bilhão para fazer autódromo. 1 bi. Gente morrendo de fome. Gente com dificuldade para ter casa, para ter comida. O cara vai gastar 1 bi para fazer um autódromo. A Copa do Mundo. A gente tem umas pautas que precisam ser vistas antes de autódromo. Tipo... saneamento básico, tá? A parada por exemplo, gente... Porra, do século passado, né? Retrasado, vai. Gente que não tem água tratada, que não tem esgoto, o cara quer gastar 1 bi para fazer um autódromo. Só pela vaidade de fazer no Rio de Janeiro. Já tem o autódromo aqui de Interlagos, os pilotos amam o autódromo de Interlagos, está pronto, está em ordem. Para quê? Só para a vaidade dizer, não, olha, eu é um absurdo, uma responsabilidade. Ali foi a gota d'água. Ali, a partir daquele momento, eu falei, não, acabou, chega. Aí você rompeu com ele? Eu rompi, evidente. Esse maluco. Pô. Foi aí que ele começou a te zoar de calça colada? Calça justa. Calça justa. Ele tem uma fixação pela minha calça justa que é uma coisa impressionante. Deve ter fixação por outra coisa também, né? Mas a calça justa ele tem. Aí eu incorporei. Sai daí, show, maluco. Pô, você não faz meu gênero, não. Sai daí. Quero saber disso, não. Pô. Tu quer ser presidente? Quero. Se eu puder, vou disputar. Por quê, cara? Por quê? Mó trabalhão, mó dor de cabeça. Não tem problema. Eu já tive trabalho como prefeito. São Paulo é tipo ser presidente. Aqui é tipo, São Paulo é grandão, mano. É do tamanho da Espanha. É do tamanho da Espanha. O pior que é isso. O pior não, o melhor. Você tem toda... É do tamanho e quase a mesma população. A diferença é 500 mil habitantes então, a mais na Espanha. Imagina ser presidente da Espanha. Muito mais foda, pô. Pois é, mas nós não estamos na Espanha. Nós estamos no Brasil. Tudo bem, eu sei. Mas tipo, se... Ó, tem o presidente. Fora o presidente, o cargo que tem mais poder no executivo é o governador de São Paulo. E eu estou argumentando que o governador de São Paulo, eu acho que está numa posição mais privilegiada do que o presidente que tem que cuidar de 1 milhão de estados, você só tem que cuidar de um. E você tem um maior estado, tá ligado? Então, para mim, se eu fosse governador, eu ia preferir continuar sendo governador. Eu não ia querer ser presidente. Monarca, você sabe que o presidente Fernando Henrique, eu gosto muito do Fernando Henrique. É um bom ponto. É um bom ponto. É um bom ponto. O presidente Fernando Henrique fala uma coisa que é verdade. Presidência é destino. Ele sempre fala isso. Ele já escreveu sobre isso, já falou, já declarou em entrevistas. É destino. Você pode querer, você pode desejar. Aliás, é legítimo. Tantas pessoas gostariam de ser presidente da República. Eu vejo crianças, às vezes eu cruzo crianças na rua ou no ambiente, falam, eu quero ser presidente. Eu vejo jovens, etc, com toda a legitimidade. É bacana até ter essa vontade, esse espírito. Mas o presidente Fernando Henrique tem toda a razão. Isso é destino. Não é você... vamos dizer, explicitamente que escolhe, eu quero ser presidente, você vai ser presidente. Ele conta o caso dele, inclusive. Ele, presidente Fernando Henrique, era senador da República, aqui por São Paulo, do PSDB. Ele foi convidado pelo então presidente Itamar Franco para, que era vice. Que estava substituindo o Collor. Isso. O Itamar também foi destino, porque ele era o vice do Collor. Como é que ele ia imaginar que ia ter um impeachment do Collor, o Itamar Franco? O jeitão dele, Mineirão, etc. Mas uma boa pessoa. O topetão. O topetão, tal, aquele negócio do carnaval lá da menina, mas enfim, não era do mal, era uma boa pessoa. Quem é que ia imaginar que ele mesmo seria presidente da República? O destino levou ele a presidente da República. E ele convidou Fernando Henrique para ser, primeiro, ministro das Relações Exteriores do governo Itamar. O presidente Fernando Henrique aceitou. Depois, para ser ministro da Fazenda. O presidente Fernando Henrique estava nos Estados Unidos, ele me contou essa história. Ele estava em Washington.
Ele era o chanceler brasileiro. Estava em Washington, numa reunião com a chancelaria americana. O Itamar telefonou para ele: você tem que voltar para assumir o Ministério da Fazenda. Mas o presidente Fernando Henrique falou: mas, presidente, eu não sou economista, eu sou sociólogo. E eu estou aqui cuidando dos assuntos que você me pediu na diplomacia. Não, volta que você vai assumir o Ministério da Fazenda. Tinha saído, tinha pedido demissão, então, ministro. Ele voltou, assumiu o Ministério da Fazenda, fez o Plano Real com uma boa equipe de economistas, se credenciou para ser candidato à presidência da República. Foi candidato e ganhou.